Tudo tanto! Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui o nosso tradicional giro de notícias da maneira mais rápida, ágil e eficiente para você ficar por dentro de tudo que acontece com os bastidores da Vila Belmiro, os arredores, as sereias, a base. Ontem não teve vídeo por motivos de show cover do Rock 7 de graça aqui em Guarapuava, mas hoje voltamos a falar de Santos Futebol Clube. Tem sereias, tem vitória do Sub-20, tem saídas do Santos, não chegadas como gostaríamos, mas saídas. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um like, compartilha, comente aí o que você acha das novidades do Santos Futebol Clube. Começando então com as sereias. Assunto importante porque envolve o clube no futuro muito próximo, no caso amanhã. As sereias que vêm de um empate contra o Palmeiras no Brasileirão Feminino, joga amanhã contra o Grêmio, em jogo que seria às 3 da tarde. No entanto, o próprio Grêmio pediu para mudar o horário para as 11 horas da manhã. Talvez tenha a ver com o fato deles transmitirem o jogo pela Grêmio TV, e aí o Grêmio também está na final do Gauchão, talvez tenha alguma coisa a ver com isso, não sei. Sei que as sereias então jogam amanhã às 11 da manhã, sábado, dia 1º de abril, não é mentira, contra o Grêmio. Lembrando, então, o Santos é o 7º colocado, está dentro, lógico, da zona da classificação, enquanto o Grêmio é o 10º, então o Santos está um acima do último classificado e o Grêmio está um abaixo do primeiro fora da zona de classificação, mas apenas um ponto separam os dois times. Então o Santos tem 8 pontos, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota para a Ferroviária. E o Grêmio tem 7 pontos, com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Grêmio que vem de derrota para o Bahia na Bahia. Então, o jogo que acabou sendo ali importante para as duas equipes. O Bahia chegou aos 7 pontos com este resultado. E aí um jogo importante para o Santos conseguir se aproximar um pouco mais de novo, né, daquelas primeiras 4 colocações. O Santos que tem 8 pontos, o Palmeiras que é o quarto tem 11. Seria a pontuação que o Santos poderia chegar nessa rodada, desde que consiga vencer o Grêmio nessa partida, que é complicada, até porque é jogo fora de casa e tal. Lembrando que são 16 times nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino, todos contra todos em turno único. Então o Santos, que já tem 5 jogos, já passou de 1/3 da competição, serão 15 jogos no total. Pelo menos o Santos se manteve depois de jogos complicados, a gente lembra disso. O Santos já pegou Flamengo, já pegou Palmeiras, então já pegou alguns times bem complicados aí e conseguiu se manter pelo menos na zona de classificação. Lembrando de novo que as sereias não se classificaram no ano passado para o mata-mata do Campeonato Brasileiro. Então, amanhã às 11 horas da manhã, sábado, Santos e Grêmio, Grêmio e Santos, transmissão da Grêmio TV, se eu não estou enganado, pelo menos me consta que terá. Então confiram no YouTube também, o YouTube oficial do Grêmio, para mais detalhes com relação a isso. Já o Sub-20, que também está no Brasileiro, venceu muito bem o Goiás na tarde de ontem. Não consegui assistir, né, porque esse horáriozinho também não ajuda bastante. Mas o Santos conseguiu, então, uma boa vitória sobre o Goiás, 5-1. Excelente. E com isso, o Santos chega à liderança do Grupo B. Lembrando, o Santos nunca conseguiu passar para a próxima fase do Brasileirão Sub-20 desde que ele começou a existir nesse formato de Brasileirão de classificação. Então, um resultado bastante importante. O Santos, com esse resultado, chegou a 11 pontos, 3 vitórias e 2 empates. É o time invicto desse Grupo B e do campeonato. O Santos é o único time invicto do campeonato. Muito interessante. E goleou o Goiás, como eu havia dito. Vamos aqui falar um pouco sobre como foi a partida, então. Santos que foi a campo com João Victor no gol. Tomou um gol só, tá bom. Gustavo Henrique, depois Robert, Matheus Matias, Samuel e Kevson.
Balão, depois Rafael Moreira, Rodrigo César, depois Kevin Maltos e Bernardo, Wesley Patati, depois Paulo César, Fernandinho, depois Diego Borges e David, depois Gabriel Miranda. Este é o time do Orlando Ribeiro, nosso muito conhecido treinador que treinou o Santos principal. O Santos começou bem já, vencendo, tipo, aos 20 minutos, 30 minutos do primeiro tempo. O Santos já estava vencendo. De 3-0, digo. Já estava vencendo de 3-0. Patati marcou de pênalti aos 6 minutos, David marcou aos 19, depois Patati de novo de pênalti aos 25. Então, 25 minutos do primeiro tempo já estava 3-0. O Goiás diminuiu aos 3 minutos do segundo tempo, mas Bernardo de falta, uma falta que a câmera da Santos TV não pegou direito o lance. Então, não deu para ver se foi falha do goleiro, mas a falta pareceu bem batida. Aos 41 do segundo tempo, e Kevin Maltos de cobertura aos 45, fecharam essa goleada do Santos, do Mini Santos, do Santos Sub-20, que volta a campo num jogo bastante complicado contra o Palmeiras às 8h30 da noite. É capaz que seja o jogo da Sport TV, que eu vejo assim, domingo, segunda, 8h30, eu já acho que é jogo da Sport TV. Palmeiras e Santos, previsto para o Parque das Alianças. Então, aí um grande desafio para os nossos meninos da Vila. Lembrando, então, o Santos está com 11 pontos, o Goiás fica com 3 pontos, em 9º lugar. Lembrando, essa primeira fase do Campeonato Brasileiro são 2 grupos de 10 times cada, classificam os 4 primeiros após 9 rodadas, após todos os jogos. Então o Santos já passou da metade dessa primeira fase e figura aí muito bem colocado. Vai pegar um Palmeiras que é o quarto colocado, com 9 pontos. Então vem bem também. Mas teve 2 derrotas, uma delas para o Cruzeiro num jogo absurdo. Se não me engano, o Palmeiras estava ganhando até o final de 3-2. O Cruzeiro empatou e aí nos acréscimos virou para 4-3. Então adversários complicados, o Palmeiras certamente será um deles. Só para constar, a outra derrota do Palmeiras foi pro Atlético Goianiense não. Foi na primeira rodada pro Bahia em casa. Então o Santos aí, como o único invicto da competição, poderia continuar assim, mas a gente sabe que agora que eu falei, já zicou tudo. Então, 8h30 da noite de domingo, Palmeiras e Santos, toda a pinta de ser transmissão do Sport TV. Fiquem conferindo lá na programação. E aí, falando sobre transferências, infelizmente não chegadas, mas saídas. O Santos oficializou o empréstimo de Juan Seco ao Vasco da Gama. Parece que vai ter valor de compra fixado, salário pago pelo Vasco. Então, no caso do Juan, acho que é interessante para ele ter um pouquinho mais de espaço. Até porque, bom, o Marcos Leonardo tem marcado muita presença, o Juan Seco não tem entrado muito, o Lucas Barbosa entra mais como centroavante do que o próprio Juan Seco. E tem o David vindo aí, né? Mas o David ainda não vai subir agora, né? Quem sabe, né? Então o Juan Seco, que tinha vindo por empréstimo do Flamengo de Guarulhos, o Santos acabou comprando, vai jogar pelo Vasco por empréstimo. A grande vantagem, assim, não é que seja uma grande vantagem, mas uma coisa a se lembrar é que normalmente por empréstimo eles não jogam contra a gente, então é menos uma lei do ex aí. No caso, menos 2, já que o Santos também acertou um empréstimo de Vinícius Anocelo para o Fortaleza. Leio aqui no GE, que tem a opção de compra fixado em 4 milhões de euros. É o tipo de negócio que faz sentido até, porque pelo menos a opção de compra é maior do que o Santos pagou, que foi 2 milhões de dólares, se eu não estou enganado. O Fortaleza vai pagar os salários e o Zanocelo vai jogar, né? Ele não vinha jogando, o Camacho entrou antes dele. Não é um jogador assim que eu acho ruim, mas é um jogador que falta intensidade. E aí é aquela coisa, talvez num Fortaleza que é organizado, com o Vojvoda que é um excelente treinador, ele funcione naquele time. No Santos realmente ele não estava funcionando. Tomara que ele vá bem aí para o Santos conseguir vendê-lo por Fortaleza. E vamos poder ver na Copa Sul-Americana, já que o Fortaleza está na Sul-Americana também, além, claro, do brasileiro. Certo, pessoal? Então, essas foram as notícias desta semana, principalmente desses arredores aí da semana.
No mais, lembrando então, amanhã de manhã, sábado 11 da manhã, jogo das sereias. Domingo de noite, 8h30, jogo do Sub-20. E terça-feira, o Santos estreia na Copa Sul-Americana no profissional masculino contra o Blooming. Mas até lá a gente faz um vídeo falando sobre isso. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa um like, compartilha e comente qual notícia que chamou sua atenção dentre todas, principalmente a questão das saídas, né, dos jogadores, que você acha que o Santos deveria ter feito, e a questão da falta de reforços, né, de contratações. Já tem uma notícia de que o Santos estava perto do Blondel, já não vai mais, parece que já se distanciou por causa de novo da pedida do Tigres. Então, o Santos é complicado para trazer contratações, mantendo o mesmo time que não se classificou no Campeonato Paulista, que tomou uma surra do Ituano na última rodada, e se aproxima, daqui a menos de uma semana, o Santos estreia na Copa Sul-Americana e logo em seguida, né, uma semana depois, e meia depois, no Campeonato Brasileiro. Certo, pessoal? Então, continuamos acompanhando as notícias do Santos e esperamos aí por reforços enquanto assistimos o Sub-20 e as sereias. Muito obrigado a todos e pra cima delas, pra cima deles, um abraço!